Você deve saber que a maioria dos carros hoje em dia são chamados flex, ou seja, eles estão equipados com um tipo de motor que aceita mais de um tipo de combustível. E aí vai minha pergunta: você, motorista, abastece com etanol ou com gasolina? Quer saber uma forma matemática de saber o que é mais vantajoso? Continua aqui nesse vídeo logo depois da vinheta. Bem, nós vamos falar de uma relação de preço-desempenho, que é o que geralmente vemos por aí comparando esses dois tipos de combustível, o etanol ou álcool e a gasolina. Então nós vamos entender como é que faz essa conta para saber o que é mais vantajoso. E isso é baseado no fato em que o etanol tem desempenho 30% inferior se comparado à gasolina. Para ter ideia, significa que se uma quantidade X de gasolina você consegue rodar 10 km com o seu carro, se a mesma quantidade for colocada de etanol, você andaria apenas 7 km. O primeiro atento em relação a isso é que esse 70%, porque se é 30% inferior, a gente está falando de um desempenho que é 70% em relação ao da gasolina. Esse 70% ele é uma média, ou seja, tem carros que se dão melhor com álcool, então essa taxa é um pouco maior. Mas assim também como tem carros que desempenham-se melhor com gasolina, então esse 70% é apenas uma média. E pesquisando, achamos uma tabela no site estadominas.vrum, onde tem uma pesquisa com vários modelos de carros e você pode olhar qual é esse percentual para o seu. E você pode fazer também personalizado, abastecer com etanol e fazer os cálculos, abastecer com gasolina também. Mas, para fins de cálculo, nós vamos usar os 70%, porque aí você tendo esse percentual, você vai saber calcular. Bem, digamos que num posto a gasolina esteja 4,58. E aí, como saber em relação, olhando o preço do etanol, se é mais vantajoso naquela situação abastecer com álcool ou gasolina? Bem, veja só, nós estamos utilizando essa média de 70%. Então, basta calcular quanto é 70% do valor da gasolina. Por quê? Se esse desempenho do etanol em relação à gasolina é 70%, então a gente espera que também o preço siga essa mesma proporção. E aí é só relembrar como calcular o 70%. É só você pegar o preço da gasolina, nesse caso 4,58, e multiplicar por 0,7, que é o decimal equivalente a 70%. E aí, isso vai resultar em 3,206. Então, se o preço do álcool for exatamente 3,206, tanto faz abastecer com o etanol ou com a gasolina. Caso o preço do álcool esteja menor que isso, é mais vantajoso abastecer com o álcool. Caso esteja maior que esse valor, aí sim é vantajoso abastecer com a gasolina. Vendo por outro viés, nós também pesquisamos outras informações para que você possa, enfim, decidir qual o combustível que mais vai se adaptar a você. Bem, são vantagens do etanol. O motor tem uma performance maior, ou seja, ele fica com uma potência maior quando abastecido com álcool. Em relação à questão ecológica, os dois tipos de combustível lançam dióxido de carbono na atmosfera, mas estudos mostram que a gasolina produz em maior quantidade.
Um ponto favorável também do etanol é ser um produto renovável e muitos o consideram mais limpo, reduzindo a formação de depósitos carboníferos no seu carro. E muitos mecânicos dizem que ajuda a limpar os bicos injetores. Passando para as vantagens da gasolina, como já mostramos, ela tem uma maior eficiência energética, ou seja, sai na frente no quesito desempenho, e ela tem um poder corrosivo inferior ao do álcool. Há ainda também uma outra situação. Especialistas alertam que uma alternância entre os combustíveis também é benéfica para o seu carro. Bem, por fim, o ideal é que o consumidor pesquise os prós e os contras de cada combustível, consiga compreender. Espero que a gente tenha conseguido transmitir para você o que é esse cálculo que geralmente se usa para saber essa questão de proporção entre preço e desempenho. Se você gostou, deixa aqui nos comentários e até a próxima!